Bom, vou Verdade, começar cara. aqui então, beleza? Bora lá, bora. Manda bala. Legal. Sou seu Então, hoje a aluno. gente vai falar. Valeu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre anti-OPSEC, né? Ataques de anti-OPSEC. Então, a gente vai falar de contra-inteligência em redes anônimas. Para iniciar aqui a nossa apresentação, eu gostaria de novo, né, de ressaltar como essa parte vai ser cortada aqui e vai ser dividida aí no canal depois, né? Essa apresentação, ela não expressa de nenhuma maneira, né, a opinião aí do meu empregador, né? Ou faz qualquer tipo de referência ao meu empregador, beleza? Então, já Show. fui apresentado antes aqui, né? Meu nick é Cat, o X003 é lixo de memória, então cada vez eu boto alguma coisa ali. Mas eu sou pentester. Hoje eu trabalho numa instituição financeira, né? Num banco. Eu fiz graduação de análise de sistemas e aí fiz alguns cursos depois, né? Fiz um curso de extensão aí em guerra cibernética, foi bem bacana. Fiz uma pós-graduação em crimes cibernéticos, né, e cybersecurity, mais voltada para análise de crimes cibernéticos e investigação de crimes cibernéticos. Eu fiz uma pós-graduação também de ethical hacking e estou terminando meu MBA aí de gestão em cybersecurity. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Beco do Exploit, né? Se você está vendo esse vídeo aqui no canal do Beco, que a gente vai postar depois, você já conhece o Beco, mas para quem não conhece o Beco, no final aqui eu vou fazer uma apresentação aí para vocês conhecerem o nosso Hacker Club, nosso Hacking Club, né? Não O Hacker pessoal do Club. Beco tá em massa, hein, Tá em cara? peso a galera aí, né? Tá Valeu, em pessoal. massa, cara. Parabéns. Obrigado, pessoal, pela audiência. Tamo junto aí. Tamo junto. Roadsec aí toda quarta. E é isso aí. Quem quiser me adicionar no LinkedIn lá, linkedin.com/in/Victor de Queiroz, né? E o site do Beco do Exploit lá explica um pouco mais sobre a comunidade também. Quem quiser, cola no site lá que vai ter algumas informações aí sobre o que rola lá na nossa comunidade. Cara, para não ser muito prolixo e não demorar muito aqui, cara, a gente vai falar bastante sobre OPSEC, sobre self-defense, né? Que é você se proteger, né? Em relação à vigilância. Não, a surveillance, né, propriamente dita, a vigilância. Já falou bastante sobre Tor, então galera que tá cometendo aí os crimes cibernéticos e etc, acaba sendo pego, né, porque o pessoal pensa assim, pô, não, usei Tor, tô safe, né, tô suave, não é bem assim, não. Então a gente vai ver aí durante a palestra que existe um monte de ataque, um monte de técnicas aí que o pessoal utiliza, né, para trazer informações e correlacionar informações aí sobre essa galera. Beleza? Ó, tá aqui o link do meu GitHub, onde eu deixei para vocês ali alguns artigos científicos e acadêmicos sobre o assunto que a gente vai falar, que é a base dessa palestra de hoje, tá? Não tô tirando da minha cabeça essas coisas, isso aqui é tudo pesquisa científica de uma galera da gringa, né, de várias universidades. Então, se você acessar aqui o meu Git, você vai ver ali que eu deixei publicado ali o artigo dessa galera para vocês lerem. E essa apresentação aqui tá disponível lá também para quem quiser consultar depois e pesquisar mais sobre os temas, tá? Que esse assunto não é um assunto que vai acabar aqui, é um assunto que a gente vai continuar estudando aí, porque é muito divertido e não dá pra gente falar em só uma hora, beleza? Lembrando que todo conteúdo é para fins educacionais. É isso aí. Até no finalzinho ali a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente parte do princípio que todo mundo aqui tá falando sobre ethical hacking, né? Então tudo que a gente tá falando aqui é pro lado ético da coisa. Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui que Opa. Tô falando sem voz já, nem começou. A Malu pagou uma promessa aí que vou falar pra vocês, cara. Mandou uma cerveja pra você? Tá esperar mandar pra mim agora. Eu gosto de cerveja alemã, hein? Vamos lá. Cobrar. Então a gente vai trocar uma ideia aqui agora, né, sobre surveillance, né? Que seria a vigilância. Então, para quem ainda não entendeu o que é o surveillance, essa imagem aqui diz muita coisa, né? Uma câmera aqui com reconhecimento facial, né? Você pega aí bibliotecas hoje aí que conseguem fazer, né, essa busca e correlacionar quem é a pessoa ali, né? Usar o machine learning ali e conseguir entender quem é aquela pessoa. Então, é um exemplo bem claro do que seria, né, você ser espiado, né, existir esse surveillance, né, a galera tá aí analisando tudo que tá rolando no seu dia a dia, porque a gente não necessariamente que tem alguém espiando a gente, que a gente é tão relevante a ponto de alguém tá ali fora, ou não do nosso wireless aqui para conseguir saber o que eu tô acessando, não é assim, mas não é nesse nível, né, mas as informações elas são bem difundidas hoje na internet, ainda mais se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, depois do 11 de setembro,
cara, muita coisa mudou em relação ao que as pessoas acessam, né? Até você pegar a história do Snowden lá, né? E que mostra um pouco aí sobre algumas coisas relacionadas à NSA, que eu não vou falar muito sobre isso, mas eu tenho uma opinião meio controversa com relação ao Snowden, que sabe a gente troca uma ideia sobre isso no final aqui. Mas quando a gente fala de self-defense, a gente está falando da nossa proteção de OPSEC mesmo, da gente conseguir não expor informações desnecessárias e principalmente a gente ter um pouco de liberdade aí no ambiente cibernético, que eu acho que é muito difícil, mas existem maneiras aí de você conseguir não se expor, né? Até por exemplo, muito simples, né? Quando a gente fala de redes sociais, a galera, pô, vai comer alguma coisa, posta uma foto. Vai em algum lugar, faz um check-in. Tipo, a galera expõe a vida de graça, saca? Você pega e bota o nome da pessoa na internet, você acha um monte de coisa, você descobre o que ela gosta, o que ela faz, deixa de fazer, que música que escuta, qual que é o nome do cachorro. Enfim, várias informações que deveriam ser pessoais, né? As pessoas acabam expondo muita vida. Então, a ideia aqui é um pouco de conscientização também em relação a isso. Né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de alguns países, né, como por exemplo na China aqui, ó, uma notícia aqui da BBC, falando que a China tem, né, o mais moderno sistema de vigilância do mundo. Então, tipo, diz que em 7 minutos qualquer pessoa pode ser encontrada lá na China. Tipo, é muito surreal isso, né, você ter várias câmeras em tudo quanto é canto, né, e os caras estarem a todo tempo sabendo o que todo mundo tá fazendo. Por um lado isso é bom, né, claro, porque acaba se tornando mais seguro, né, e eu entendo também o lado, né, de governo, o lado policial da coisa, mas ao mesmo tempo, as pessoas de bem, por que a pessoa de bem precisa ser vigiada, né? Então, enfim, isso é um assunto bem polêmico, né? Sem a gente expressar opiniões aí, mas é uma coisa a se pensar, né? Então, aqui uma outra reportagem da Time aqui falando que tem uma estimativa aí de 1 milhão de pessoas que foram enviadas para um centro de reeducação, né? Que algoritmos aí fizeram a coleta de informações sobre essas pessoas, né? Mostrando o que elas não estão seguindo determinado comportamento. Então isso é uma coisa que não é legal, principalmente pra gente que tem já levou essa mordidinha aí do bichinho do hacking, né, a gente tem a gente não gosta de ser controlado, digamos assim, né, então é uma coisa que incomoda muito, mas enfim. Você pega, por exemplo, né, lá na Coreia do Sul, né, esse aqui é um trechinho de um artigo em português mesmo, que tá, todo que eu tô falando tem os links em cima aqui, precisa acessarem depois, tá? Nesse artigo aqui ele fala, né, sobre o funcionamento da internet lá na Coreia do Sul, que é controlado e tal. Então, existem proibições, né, e bloqueios de conteúdo, tipo, então a ideia, principalmente do pessoal que utiliza o projeto Tor hoje, que mantém o projeto Tor, né, seria a internet livre, digamos assim, mas também não acredito muito nisso, que daqui a pouco, a hora que a gente estiver falando aí sobre as técnicas de de-anonimização, a gente acaba chegando aí na conclusão que gente que nem a gente não consegue fazer um ataque sofisticado a ponto de conseguir encontrar alguém. Opa, Vitor já volta. Então acabar chegando à conclusão aí que é bem mais embaixo do que a gente pode imaginar aí. Então, e uma coisa muito engraçada, né, que eu botei um exemplo aqui, quando a gente fala aqui da Coreia do Sul, né, que é um país que tem a internet regulada. E aí você vê aqui os caras, tanto a China quanto a Coreia do Sul, né, eles estão aqui dentro do estatista, aqui ele trouxe uma estatística de países que têm as melhores conexões de internet, né, e nesse caso eu peguei aqui do mobile. Tipo, pô, o cara tem aqui, ó, eles estão na frente no ranking aqui, né, em relação a tecnologia de internet mobile, e os caras têm internet controlada, então é esquisito, né, enfim. Cara, é uma loucura. Cara, se você pegar aqui, ó, eu trouxe algumas métricas aqui, se você acessar o Tor Metrics, lá dentro do projeto Tor, você vai conseguir ver o pessoal acessando a rede Tor, né, porque assim, daqui a pouco, a hora que eu começar a explicar para vocês com relação ao roteamento da rede Tor, vocês vão ver que o primeiro nó, né, o nó de entrada, ele não é criptografado, então principalmente quem é um entire node, ele consegue saber a origem, né, do acesso, por mais que não tenha muita informação, mas ele sabe qual que é a origem. Então a gente consegue ter métricas de origem, né, de acesso dos países aí. Então você pega, por exemplo, aqui na China, ó, eu peguei uma métrica do dia 1 de janeiro aqui de 2018 até o dia de hoje aqui, ó, né, dos acessos provenientes aqui, como a gente usou o exemplo da Coreia do Sul e da China, né, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, que desde 2018 até 2021, aqui na China eles tiveram em média de 5 mil a 10 mil acessos, né, oriundos da China. Então você pega aqui a Coreia do Sul,
né, de 20 mil a bater um pico de mais de 40 mil acessos aqui. E agora você pega coisas mais impressionantes ainda, como lá na terra lá do Kim Jong-un Shin Chuan, lá na Coreia do Norte, lá, ó, teve 40 acessos em 2018. Aí foi caindo, provavelmente passaram o carro em cima desses caras, agora em 2021 tem menos de 10. Realmente tem locais aí que é muito controlado, né, o acesso à internet. Então, o projeto Tor, principalmente, ele serve para ajudar uma galera que vive nesse tipo de censura conseguir conseguir acessar aí a internet e ter acesso a alguns conteúdos, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais aí sobre esse tipo de tema, eu trouxe aqui algumas séries e documentários para você assistir depois aí, que se você não for um cara muito visual, pula direto para os artigos, né? Mas é legal assistir essas séries que eu estou indicando aqui, todas têm no Netflix, menos essa aqui da Deep Web do Red Pirate Roberts, do Silk Road, que foi retirado do Netflix, mas tem disponível no YouTube. São algumas séries aí que vai trazer algumas coisas legais aí para vocês conhecerem um pouco sobre esse mundo, né, de inteligência, contra-inteligência e espionagem, né, e principalmente com relação a anonimato. E é legal aqui que nesse documentário da Deep Web aqui, ele é narrado pelo Keanu Reeves. Aí, para dar um spoiler, aí tem um momento lá que o pessoal vende o cachorro dele na Deep Web lá, e aí ele mata todo mundo. Não, brincadeira. Mas é narrado por ele mesmo, é da hora. Tem a história do Aaron Swartz aqui, é legal também, tem parece que suicidaram ele também, que ele sumiu do nada, né, falaram que ele se suicidou, mas eu não sei se é bem assim, não. É tudo muito controverso essas histórias, né. Na série lá do Arsenal dos Espiões, é bem legal também que mostra um pouco do que a gente pode saber, né, de realidade sobre como funcionam operações aí de inteligência. A gente não tem muita noção sobre isso, porque a gente é civil, né, mas é legal assistir essas coisas, porque já começa a aguçar um pouco, né, a nossa vontade de conhecer as coisas e ficar mais esperto também com o que acontece à nossa volta, né. Sim, tem uma outra série, uma série, um documentário, que é o Dilema das Redes, eu acho também que tem na Netflix. Não sei se o assunto, ele meio... Ele tá aqui no fundo também. Ele fala um pouco sobre redes sociais, mas o que tem mais a ver com a nossa vida, a vida real mesmo, é o Nada é Privado aqui, ó, que é o escândalo da Cambridge Analytica, que tá relacionado com essa série que você falou aí, que também fala sobre o mesmo tema, mas é naquele escândalo do Facebook lá que o pessoal tava vendendo dados e tal, né, e mostra, nesse documentário aqui, mostra todo o processo civil, né, que aconteceu em relação a Cambridge Analytica lá nos Estados Unidos em relação à venda de dados, né, no Facebook. Então é bem legal de ver também. Na privacidade hackeada fala um pouco sobre isso também. Então na verdade, assim, não mostra muita coisa, né, sobre vida real, mas é legal pra gente ter uma noção, e é o tipo de coisa que você pode, por exemplo, sei lá, mandar pra tua mãe assistir, por exemplo, privacidade hackeada, porque não adianta você chegar pra ela e falar, mãe, você não pode deixar o teu Facebook aberto, assim, mas se ela assiste uma série como essa, né, assiste um filme como esse, ela vai falar, pô, não vou deixar meu Facebook aberto mais, tipo, vai funcionar como um ar... Ela vai ter um certo medo de fazer isso, né, no caso. Vai rolar um awareness ali, legal. Bom, e tem a história do Snowden também, que, sei lá, eu tenho uma opinião meio controversa em relação ao Snowden, mas não quero dar minha opinião aqui, depois a gente conversa sobre isso lá no Beco do Exploit, demorou? Vamos lá. Vai lá no Beco então, depois, hein? Aqui lá no GitHub, né, eu postei os artigos científicos que embasam então o que a gente vai conversar aqui. Então a gente vai entrar mais profundamente aqui em alguns temas sobre Redditor. Se você quiser depois dar uma lida nesses artigos, que é bem interessante, cara, então um artigo vai acabar puxando o outro e você vai buscando outras informações, né, um artigo acaba sendo referência para o outro, tem muita informação legal sobre o tema e muita coisa que a gente nem imagina, cara. Se vocês quiserem ver depois aí também, teve uma palestra lá na H2HC do Mano do Splitter, lá, não lembro quando que foi, acho que foi em 2012, 2011, 13, 14, 15, sei lá quando que foi, mas ele fala, ele desenvolveu, do pessoal lá da área 31, né, eles desenvolveram o projeto do Splitter lá, bem legal, que serve para dar bypass aí em algumas dessas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então acessem lá também, que vai ajudar vocês aí nas pesquisas, beleza? Para quem tá meio perdido aí, o GitHub do Victor aí, ó, já dá uns caminhos, né? Cara, muita gente pergunta como funciona a Redditor. Então, antes da gente falar sobre os ataques, né, relacionados a Redditor,
é legal a gente entender um pouco sobre o funcionamento do tráfego Onion, beleza? Então, esqueçam um pouco agora em questão ao anonimato, no sentido de, pô, você utilizar uma rede que não é sua, né? Você utilizar uma VPN, coisa do tipo, para essa entrada aqui, o nó de origem, né? Existem várias técnicas aí para você conseguir estar anônimo nesse primeiro momento onde você está na origem. Mas existe uma galera aí que acha que simplesmente sentou ali, conectou no Tor, eu tô safe e posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai me pegar, né? Cara, aqui só para sinto muito informar para vocês, mas existem alguns momentos aqui na Redditor onde teu tráfego não é criptografado, né? E algumas informações, como seu endereço de origem, por exemplo, vai ser trafegado, porque a gente está falando de comunicação TCP/IP, né? A gente não vai ter que ter ali a tua origem em algum momento. Então, a menos que você seja sei lá, um alienígena aí que está mandando os pacotes por na mente, assim, não tem como você não enviar a sua origem, né? Mas vamos lá. O projeto do The Onion Router, né, ele utiliza o Diffie-Hellman para trocar as chaves criptográficas. Então, dessa forma, ele consegue utilizando chave pública e privada, né, desses nodes, enviar mensagem para cada node específico e o node só consegue descriptografar a parte dele. Então, vocês já vão entender aqui nesse processo aqui que em determinados momentos, né, um node não vai ter informação sobre o resto da comunicação toda, ele só vai ter a informação que ele precisa ter. Então aqui o Tor Client, né, que está instalado aí na sua máquina, né, quando você instala o daemon do Tor lá, ou então o teu Tor Browser, quando está fazendo um acesso, ele também está utilizando o daemon do Tor. Ele vai determinar quantas vezes quantas vezes essa requisição vai ser criptografada, né, utilizando ali a chave criptográfica de AES. Então, geralmente, né, o básico de comunicação na rede Tor seriam 3 nodes. Você tem que ter um nó de entrada, que é um entry node, um mid node e um exit node. Só que 3 é um número mínimo, você pode fazer uma comunicação aí entre vários nodes, né? Você pode configurar isso lá no arquivo do torrc/etc/torrc, ou você pode também utilizar o projeto Splitter do Brother lá, que faz isso automático para você. Mas enfim, ele vai trocando de nodes, né? E vai selecionando mais ou menos nodes. Então, para você entender o que são esses nodes, tudo que trafega dentro da rede Tor aqui, em algum momento vai se tornar um node. Só que para você ser um nó de saída aqui, por exemplo, você precisa ter uma reputação alta dentro da comunidade da rede Tor, né? E para você ser um nó de entrada mais alta ainda. O que é essa reputação? É tempo que você utiliza o Tor, porque a partir do momento que você está com o Tor startado ali, um hidden service rodando, por exemplo, em determinado momento você vai acabar virando um mid node. Alguém vai passar por você para fazer uma comunicação para outro lugar. Só que para você conseguir ser um relay, né, de saída, por exemplo, você vai ter que habilitar o relay lá no Tor RC e você vai ter que submeter suas informações ali, teu nick, na verdade é tudo OPSEC, você não vai passar quem é você e tal, mas você vai passar teu nick, vai passar teu e-mail e tal, né, vai conversar utilizando PGP com os caras. Mas depois de um tempo, o pessoal vai te aceitar como um relay de saída. E para isso você precisa ter um poder computacional gigantesco, você precisa ter um poder de rede, né? Poder de link gigantesco. Então, vocês já vão entender o porquê que eu disse que pessoas normais como a gente não conseguem fazer um ataque dos que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque você precisa ter uma estrutura, cara, de um nível extremamente top para conseguir ser um relay de saída, principalmente, né? E de entrada, pior ainda. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu já consegui tomar um permaban lá na AWS porque eu subi um serviço de relay lá para fazer experimentos, né? Subi um serviço de relay lá no EC2 na AWS lá, aí ficou 2 meses online, né, com um fórumzinho de White Hat que a gente tinha lá. E depois desses 2 meses eu recebi um e-mail do pessoal da AWS pedindo para confirmar meus documentos, né? Falei, beleza, né? Não devo nada para ninguém. Mandei meus documentos para eles, né? Aí assim que eu mandei o documento, eles me responderam: você não tá mais apto a negociar com a AWS e tal, a sua conta foi banida, pá. Aí eu perdi meu acesso da AWS porque tava brincando de subir relay lá. Enfim, é muito difícil a gente conseguir ter poder computacional suficiente para ser um relay principalmente de saída e de entrada. Agora, um mid-node você pode ser a qualquer momento, que basta você estar rodando ali um hidden service que você vai acabar sendo um mid-node. Mas enfim, vamos seguir aqui, senão a gente vai ficar até amanhã trocando uma ideia. Bora, partindo do princípio que a gente tem no mínimo 3 aqui, né, de escudos para iniciar o tráfego para um site que esteja no que a gente chama de surface, tá? Que é a internet
normal, digamos assim, porque tudo é internet, né? Mas o que vai sair para, sei lá, você vai acessar becodexploit.com, você tá aqui, né, na tua origem que tem em Redditor. Então, o que ele vai fazer? Esse primeiro processo aqui que vai enviar os pacotes aqui para o nó de entrada, ele é descriptografado. Só que isso está acontecendo no daemon do Tor dentro da sua máquina, tá? Então, o primeiro tráfego que vai passar pelo seu ISP, pelo seu provedor, ele já está criptografado. O que vai acontecer é que o teu provedor pode aceitar ou não esse tráfego passando. Daqui a pouco, na hora que a gente for falar aqui sobre os ataques, vocês vão ver que existe principalmente em redes onde está configurado um zero trust de verdade, onde, né, a gente sabe que hoje em dia boa parte dos firewalls aí são layer 7, né, a gente não tem mais aí tráfego passando, sendo analisado em layer 3 e 4 aí em firewalls convencionais, né, hoje em Next Generation Firewalls aí o pessoal acaba fazendo uma análise em camada de aplicação, então se o pacote não é o que diz ser, ele já dropa, assim, não tem mais aquela de tonelar tráfego via HTTP que não vai abrir o pacote, né, enfim, hoje em dia existe uma vigilância, né, sobre esse tráfego que está passando. Então, principalmente em redes Zero Trust, quando o pessoal faz o SSL Inspection na ponta, né, lá na borda, na hora que está passando o teu tráfego, se o cara não tem a chave para abrir o teu pacote, ele simplesmente dropa, é o Zero Trust. Então, o que acontece muito é que, principalmente em países onde existe essa censura, né, o pessoal acaba dentro dos ISPs fazendo o drop desses pacotes, mesmo que você use as bridges que a gente falou ali em cima, que daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre bridges para vocês, eles conseguem ainda dropar os pacotes, porque ele não tem acesso para descriptografar o pacote, logo ele vai acabar dropando. Mas vamos lá, senão eu vou me enrolar muito aqui. Bora. Essa requisição ela vai ser enviada, né, para o Entire Node, né, que ele é conhecido aqui no projeto como Guard Node, que é esse nó de entrada. Eu estou usando uns exemplos aqui, que esses relays podem estar em vários lugares. Então vamos supor que a nossa origem aqui, que está no Brasil, ele saiu aqui, entrou nesse Entire Node, só que lembra do Diffie-Hellman aqui, ó, ele criptografou 3 vezes aqui o meu pacote até chegar aqui no site do Beco do Exploit. Então, né, nesse primeiro nó de entrada aqui, ele vai descriptografar só a parte dele, ele não tem a chave para descriptografar todo o pacote. Então, por mais que ele saiba a minha origem, ele não sabe o que eu estou acessando, então ele não sabe qual que é o site que eu vou acessar, ele não sabe o que tem dentro desse pacote, não sabe o conteúdo, né? Ele só sabe quem que é o próximo nó que ele tem que conversar aqui, né? Então ele sabe que ele vai ter que falar aqui com esse mid-node, então ele vai entregar aqui ele vai descriptografar a parte dele, beleza, eu tenho que falar com esse maluco que tá no Japão aqui, pá, joga o pacote para ele. Aí depois que esse mid-node descriptografou a parte dele, porque esse mid-node agora ele já não sabe mais a minha origem, que só o entire node sabia, ele sabe só a origem desse entire node. Então, porque foi o entire node que mandou o pacote para ele. Mas então ele vai abrir esse pacote, ele vai conseguir ver descriptografar a parte dele e vai saber que ele tem que mandar isso para um nó de saída aqui, nesse caso aqui, esse cara que está na Alemanha aqui. Então, beleza, jogou o pacote para cá, só que ele ainda não sabe, ninguém sabe o que tem nesse pacote. Chegando nesse nó de saída, esse cara não sabe mais nada sobre todo o tráfego que aconteceu. Ele só sabe que ele só sabe que a parte que ele conseguiu descriptografar é o que ele tem que entregar aqui para o site do Beco do Exploit, por exemplo. Então ele faz a entrega desse conteúdo para cá, faz a requisição no site, né? TCP/IP normal, HTTP normal, fez as requisições, aí o destino aqui vai mandar uma resposta, né, do meu HTTP. Enviando essa resposta, a mesma coisa que aconteceu aqui, né, pro Entire Node, vai fazer o inverso e ele vai chegar aqui para mim a requisição. Então ele acaba sendo um pouco mais anônimo, por quê? Porque ali no destino vai indo um por um. O acesso vai vir daquele node de saída. Então, aqui pro site do Beco do Exploit, lá nos logs lá, o meu IP que chegou aqui foi um IP que está público lá nos relays do Tor. Inclusive, se você entrar em metrics.torproject.org, você vai conseguir ver os relays de saída. E é dessa forma que as ferramentas de segurança hoje conseguem fazer bloqueio de acesso via Redditor. Não é porque eles fazem alguma mágica e tal, é porque eles sabem que está publicado todos os relays de saída da Redditor, lá dentro do metrics.torproject.org. Então, essas ferramentas de segurança, ela tem uma API que faz uma requisição REST mesmo lá dentro do Metrics Tor Project e traz, né, a informação dos relays e faz uma blacklist com aqueles IPs. Então, é bem simples assim mesmo. Então, você consegue fazer o bloqueio de requisição que venha da Redditor, né? A menos que esteja sendo utilizado o Bridges, que a gente vai ver daqui a pouco. Só que nem tudo é acesso que vai para fora, né, para Surface, como a gente diz.
existe um cara chamado Hidden Service. O que é o Hidden Service? O Hidden Service é um serviço que está publicado dentro da rede Tor, né? Então, quando vocês já viram acessar um site .onion lá, né, uma hash.onion, esse site ele está hospedado dentro da rede Tor. A gente chama isso de Hidden Service. Então, olha que legal que é a comunicação com o Hidden Service. Todo o tráfego é 100% criptografado, ó, é tudo verdinho, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Quando você acessa aqui o cliente da rede Tor, ele vai rotear, né, o serviço. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um HTTPD rodando aqui na minha máquina, né, um Apache lá rodando um site lá. E esse site eu quero publicar ele na rede Tor. Então, eu vou criar um Hidden Service, né, se der tempo a gente vai fazer isso aqui hoje. Mas aí eu vou lá e publico o meu site ali na rede Tor. Esse site ele vai estar, o hash que foi criado no meu Hidden Service, ele vai ser publicado dentro de um descriptor aqui, ó, que é uma tabela DHT que chama aqui dentro do projeto da rede Tor. Esses hashes vão ficar armazenados dentro dessa tabela, por quê? Porque quando alguém quiser acessar o meu Hidden Service, ele vai ter obtido esse endereço de algum lugar, né? Então ele vai ter que fazer essa requisição, né, para dentro desse endereço. Então aqui, ó, vamos supor que a gente vai acessar o Hidden Service aqui e a gente mandou a requisição lá pro site do Beco lá publicado lá dentro da rede Onion, beleza. Então o meu daemon do Tor, ele vai, dentro dessa tabela aqui do DHT, ele vai encontrar aonde que tá qual que é o descriptor, né, o hash desse cara, e ele vai marcar um ponto de encontro. O que é esse ponto de encontro? Todo mundo, tanto eu quanto o Hidden Service, a gente vai ter que passar por um midnode, midnode, internode, exitnode, até chegar no ponto de encontro, que é onde vai ser trocadas as informações. Então, quando eu vou acessar o Hidden Service, eu vou passar pelos 3 nodes, igual eu mostrei para vocês já hoje, né? Tudo criptografado. Chegou no ponto de encontro, o ponto de encontro sabe que eu tenho que trocar informação com o Hidden Service X lá. O Hidden Service vai fazer o quê? Ele vai passar pelos 3 nodes também, até chegar no ponto de encontro e trazer a informação para mim. Mais ou menos assim que vai funcionar. Então, é bem mais complexo, né, do que a requisição direto para um site comum. Então, é por isso que acaba sendo um pouco mais seguro aí. Mas aqui a gente também não tem, né, a informação de endereço IP, a gente só tem informação dos hashes. Fica até mais difícil ainda de fazer um trace, né, de dados, porque não está mais falando sobre endereços IPs aqui, a gente está falando sobre os hashes, né, aqui dessa tabela DHT, cada um vai ter o seu hash ali e vai estar trocando essas ideias. Aqui tem o esquema, né, da comunicação, para quem curte mais criptografia aí, aqui mostra toda a requisição TCP/IP, né, de como que é isso aqui é uma comunicação. Essa primeira aqui é a comunicação para um site convencional, e esse segundo aqui é onde faz a gente está acessando um Hidden Service, né, fazendo a comunicação com aqui ele chama de rendezvous aqui é esse ponto de encontro, né? Mas depois vocês analisam com calma, que lá dentro dos papers tem um que explica certinho como que funciona todo o tráfego aqui. Então, se você pegar lá dentro das métricas do Tor hoje, você vai ver os 10 principais sites ali que tem, né, ataques de censura. Então, são sites, né, que não conseguem trafegar normalmente na internet. Né, você pega aqui mais perto da gente, aqui o México, aqui, né, tem a China aqui, ó, uma galera que a China não é perto, né, só se cavar um buracão. Mas esses caras aqui, tem uma censura forte lá. Só que se você pegar os caras que mais utilizam bridges aqui, o que é a bridge, né? Se você sofre censura, o projeto Tor ele consegue te liberar um acesso via bridge. O que é essa bridge? É um proxy que vai subir em algum lugar que a gente não sabe onde, e você vai se comunicar com esse proxy, que ele é um proxy limpo, digamos assim, né? Porque a operadora, ninguém vai saber de onde vem esse proxy. Existe uma lista pública, né? Que você pode requisitar manualmente, mas eu já vou mostrar para vocês como é que você consegue requisitar isso quando você é um daqueles 10 que sobreviveram ao King Jun Xin Xin Xuan lá. Aí, tipo, você consegue requisitar, né? Uma bridge e consegue acessar o rolê do mesmo jeito. Então aqui, ó, se você acessa o bridges.torproject.org lá, ó, você tem a possibilidade de fazer a request de uma bridge. Se você clicar em obter bridge aqui, né, a bridge mais utilizada é a OBFS 4. Então se você utiliza uma bridge como essa lá solicita lá no site, né, ao mesmo poder que você tem de solicitar, uma ferramenta de segurança também tem esse poder. Então, né, uma empresa de segurança também tem esse mesmo poder. Então, por isso que isso acaba conseguindo ser bloqueado também por alguns mecanismos de defesa. Então, por esse motivo,
né, você pode solicitar lá pro endereço de e-mail aqui, ó, bridges@torproject.org aqui, você consegue solicitar, né, uma bridge, eles vão te mandar uma bridge assim como essas aqui de cima, que você vai conseguir colocar dentro do seu Tor browser ou dentro do daemon do Tor, lá no /etc/tor-rc, a bridge ele vai se conectar por ela. Isso é legal também para a galera de Red Team aí, porque se você pega, até por exemplo, tem vários firewalls Next Generation aí que não conseguem parar o BFS 4, né, a requisição. O único jeito de você parar uma requisição para a internet utilizando o bridge OBFS 4 aqui na rede Tor é com Zero Trust. Porque lembra que eu falei de dropar o pacote lá, caso não tenha chave para fazer o SSL Inspection? A gente sabe que não é uma realidade de todas as companhias hoje terem um SSL Inspection na borda, porque é muito complexo de você configurar isso como Zero Trust mesmo e funcionar de fato e você não ter problemas, né? E você tem que ter umas caixas muito monstruosas, um chassi muito monstruoso para conseguir fazer um inspection de redes gigantescas. Então, existe muita rede aí que você ainda consegue não ter um Zero Trust, você consegue, né, utilizando o bridge do BFS 4, você fazer o teu C2 bater, dar callback, né, sem treta nenhuma, você simplesmente bate HTTPS e sai ali e os caras não te param porque não consegue fazer um inspection no pacote. É claro que isso dá trigger em CIEM, né, obviamente, vai dar trigger até no próprio firewall mesmo que tenha serviço de threat intel, né, ele vai pegar a hash disso, de acesso, vai pegar a tua origem também, né, do seu C2 ali, mas tem caras que fazem APTs aí utilizando repositórios públicos, tipo o NPM, por exemplo, o cara mete lá no NPM o C2 dele e ele faz o callback utilizando o bridge OBFS 4 dentro da rede, ele vai conseguir sair e o firewall talvez, né, ache aquilo comum, enfim. Existem maneiras aí de se utilizar isso aqui para as nossas operações de Red Team na vida real aí também. Mas a galera usa isso aqui mais para as bridges, né, mais para você conseguir ter aí de fato acessos à internet em locais onde você não consegue, né? Então, sei lá, vamos dar um exemplo, o cara lá na terra do porquinho da Índia aqui, ele quer, sei lá, o cara quer ler a Bíblia, por exemplo, a nossa Bíblia cristã, o cara não consegue, porque ele não pode ser cristão. Então, tipo, se o cara quiser ter acesso a uma Bíblia cristã, ele pode utilizar, por exemplo, o Tor browser para acessar, até mesmo para ler a Bíblia. Tipo, pô, você acha isso esquisito? Existe gente de todo tipo dentro da Deep Web. Você vai conseguir achar até cara que vai te disponibilizar uma Bíblia para você ler lá e trocar uma ideia sobre Deus com você. Tipo, é muito louco, né? Mas isso é um exemplo de censura, né, cara? Porque a gente, tipo, acaba vendo aí que tem países que não têm acesso a informações que a gente tem e a gente não tem acesso à informação que algumas pessoas têm. Então, dentro da internet segura, digamos assim, você vai acabar conseguindo acessar coisas, né, que você não tem acesso. Cara, loucura, que aula, galera, ó, tudo isso ao vivo, hein? Show de bola. Opa, o Vitor deu uma travada aqui. Do projeto Tor também, informações aqui sobre, ele mostra um infográfico aqui, né, de países que mais acessam redes anônimas, né, então quanto maiorzinho esse, sei lá como é que é o nome disso aqui, ele mais você vê aí que o pessoal acaba acessando redes anônimas. Então é bem legal para vocês terem uma ideia de métricas, né? Isso aqui foi extraído hoje lá do site, então ele é dinâmico, todo dia muda. Você tem informações aí de dados, né, de acessos de redes anônimas. Então isso é uma coisa bem interessante também. Então a gente entra agora, né, na parte aí que eu considero a parte mais legal da nossa conversa de hoje, né? A parte de contra-inteligência, né? Os ataques de anti-OPSEC. Então, o que seria essa contra-inteligência, né? Seriam os caras que estão do outro lado ali tentando pegar a informação do maluco que está trafegando anônimo ali, porque como a gente disse, né, assim como tem gente que vai utilizar o Tor para ler a Bíblia, lá como eu falei para vocês, vai ter o cara que vai usar o Tor para compartilhar pornografia infantil, infelizmente. Então, existe gente de todo tipo, e quando essa pessoa tem a possibilidade de estar anônimo, né, infelizmente o cara acaba sendo quem ele gostaria de ser e o mundo não permite, né, então a gente acaba tendo coisas bem horríveis acontecendo aí dentro de redes anônimas. Então, esses ataques de anti-OPSEC seria no sentido de agentes, né, principalmente agentes da lei, efetuarem aí buscas, né, contra atores anônimos, né, dentro do ambiente aí criptografado aí da rede Tor, principalmente. Existem outras redes parecidas, tá? Quem quiser pesquisar sobre I2P, Freenet, né, tem várias outras aí que você consegue ver esse tipo de anonimato também. Mas a ideia aqui é mostrar na rede Tor, né, como é que a galera faz aí
para prender os malucos, né? Que a gente já viu vários sites aí que tem essa mensagenzinha aqui do FBI aqui, né? E do Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos, que mostra que o site foi fechado, né? Foi o que aconteceu com o Silk Road, que tem até o símbolo Silk Road aqui atrás, aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre Silk Road, mas como é que os caras chegam a aprender esses caras assim, né, pô, até você pensa assim, pô, mas como é que os caras conseguiram, né, chegar até os meliantes ali e conseguiram prender os caras, é complexo isso, né, porque os caras estão anônimos e toda a comunicação é criptografada, então como é que vai chegar nesses caras, né? Eu vou falar sobre alguns tipos de ataques baseados em rede Tor aqui. Até deixei bem grande o fator humano aqui, porque assim como qualquer coisa na área de segurança da informação, né, como já disse o Kevin Mitnick no livro Arte de Enganar, né, eu sempre falo desse livro que é bem legal, que fala um pouco da história do Mitnick. Tem gente que não gosta dele, mas é bem legal o contexto do que ele falou ali com relação ao fator humano, né, que o elo mais fraco da segurança é o fator humano. E sempre vai ser, né, cara? Então isso tanto pro lado de defesa cibernética, quanto aqui nesse caso aqui pro lado do OPSEC, porque o cara vai acabar sendo preso principalmente por uma falha humana, né, a hora que o cara dá uma mancada. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, né? Por exemplo, o ataque de congestion attacks, que inclusive esse é um dos ataques que o projeto Splitter lá que eu falei para vocês, dos manos lá da área 31 lá, ele faz um roteamento um pouquinho diferente lá que te possibilita talvez conseguir se esquivar dos ataques de congestion attacks aqui, que daqui a pouquinho eu vou entrar mais a fundo, mas basicamente os caras acabam fazendo, né, alguns recursos da rede Tor aí ficarem um pouco mais lentos durante determinado momento para conseguirem correlacionar alguns eventos, e essa lentidão de acesso, até mesmo o tempo que leva para chegar o payload de um lugar até o outro, eles vão correlacionando e conseguem achar algumas origens, né? Então, tem ataques de compromised relays aqui também, que são relays comprometidos. Então, lembra que a gente falou ali que você consegue ser um node, né? Só que para você ser um exit node, você precisa ter bastante tempo de contribuição na rede Tor. Até que você consegue ser sem ter um poder muito grande computacional, mas você não vai trafegar muito dado. Os caras que conseguem ser um exit node, pô, caras que estão dentro de um ISP, caras que tem tipo, pô, o cara tem um AS lá e tem várias coisas publicadas, você pega uma empresa gigantesca, pode ser que essa empresa, um hacker possa fazer ela virar um relay, por exemplo, sei lá. Mas aí a gente já começa a pensar assim, pô, e pro cara ser um nó de entrada, então, um entire node, ele vai ter que ralar mais ainda e vai ter que ter um poder computacional maior ainda. Então aí que a gente chega num pensamento que, pô, será que uma pessoa comum consegue ser um exit node, um entire node? Eu acho que não, né? Então isso provavelmente, né, e pensando aí em momentos conspiratórios, aí voltando à conspiração, pode ser que isso seja já seja uma ferramenta utilizada por atores de anti-OPSEC. Não sei. Por isso que eu digo para vocês, será que existe um anonimato, né? Então, existem ataques, né, de denial of services, então o pessoal acaba fazendo negação de serviço. Até é importante falar sobre isso aqui, porque tem gente, né, principalmente os racudão de plantão aí, que fala assim, não, vamos se juntar aí e derrubar os sites de pedofilia que tem na Deep Web. Cara, claro que se você fizer um ataque num site da Deep Web, ninguém vai te prender por isso, né? Eu não vou chegar na polícia e falar, os caras atacaram meu hiding service aqui. Tipo, é óbvio que não, né? Tipo, o cara que vende pedra lá, fala, policial, roubaram minha pedra que eu tava vendendo aqui, não, né? Mas, tipo, quando você faz, aí voltando, né, ao site, principalmente sites de pedofilia, os atores da lei, aí, o pessoal, principalmente da Polícia Civil, né, que faz investigação de pedofilia, esses caras acabam se infiltrando nesses grupos, se infiltrando nesses sites, assim como você consegue acessar e ver isso aí acontecendo, os caras também conseguem. Então, tipo, às vezes pode estar rolando uma operação, por exemplo, para prender, tentar encontrar quem que é o responsável e tal, e prender as pessoas que estão ali. Aí você vai lá e ataca aquele site, tira do ar, e você pode acabar estragando uma operação, por exemplo. E outra coisa, sempre que você acessa alguma coisa na sua máquina, você vai deixar alguma evidência em algum lugar na sua máquina de acesso sobre aquilo. Então, vamos supor que por algum motivo hoje chega um perito forense aí, vai analisar a tua máquina, né, e vai ver ali que tem vários metadados e várias informações ali de coisas relacionadas à pedofilia. Tipo, você não acessou, você não consumiu esse conteúdo, mas só o fato de você ter aberto aquele site já carregou coisas dentro da sua máquina de acesso daquele site, e você, como é que você vai provar que você não estava acessando aquilo? Tá ligado? Então, tipo, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que rola dentro de Deep Web, o que a gente pode acessar, o que não pode. E principalmente os racudão de plantão aí, não fica fazendo ataque nesse tipo de site, não, que vocês podem estar prejudicando aí a galera que tá fazendo investigação séria, né? Enfim, tem várias outras formas de ajudar aí sem fazer esse tipo de coisa.
Existem ataques aí de JavaScript injection, né, e code injection, que a gente vai ver também mais pra frente aqui, que é o jeito mais fácil de pegar os malucos. Por quê? Porque o hidden service ele vai aceitar qualquer tipo de código. Então, quando o cara chega com o Tor browser lá, né, até isso faz um link aqui com o browser based attacks, que é um dos temas aqui que é mais importante pra gente falar hoje. Cara, é um browser como qualquer outro. Só que assim, a diferença do Tor browser para outros browsers é que o time lá do pessoal que faz o desenvolvimento do projeto Tor acaba protegendo o browser de algumas coisas, né, desabilitando telemetria, protegendo algumas coisas dentro do browser, só que ele continua sendo um browser. Então, se você deixa o JavaScript habilitado, por exemplo, e você entrar na tela lá, como a gente vai ver daqui a pouco aqui, pô, se tiver um script lá tirando alguma informação sua, o script vai ser executado no seu browser e vai trazer informações. Então, dentro de browser-based attacks aqui, o pessoal faz correlação, inclusive, do tamanho da sua tela para conseguir evidenciar que você acessou tal coisa, tipo, o tamanho mesmo físico da sua tela, isso vai dentro da requisição HTTP ali, né? Enfim, os caras acabam injetando código dentro do tráfego Onion para chegar no destino e conseguir ter informação da sua origem, por exemplo. Vocês já vão ver nos ataques de correlação aqui como é que isso funciona. Então, outros ataques que acontecem muito são os ataques de infiltração. Então, o pessoal pega lá uma galera maloqueiro cibernético do bem, infiltra dentro das comunidades. Inclusive, é isso que eu ensino no meu curso, né? Como funciona essa infiltração, como gerar um relatório de threat intelligence voltado em infiltração em comunidades de Darknet, né? Então, esse tipo de cara, ele vai se infiltrar, né? Principalmente polícia, né? Força de polícia vai entrar dentro de comunidades como essa e filtrar informações. Então, acabar trazendo ali os indicadores de comprometimento, que a gente chama, né? Os IOCs, antes de acontecer determinadas coisas. Então, principalmente no mundo corporativo, falando aí do brand protection, né, quando o cara tá citando a marca, por exemplo, o cara acabou de fazer uma compra lá numa grande empresa que faz entregas aí de delivery, aí o cara foi lá e fez uma compra com o InfoCC, né, que é o cartão de crédito clonado, e ele pega e posta lá no grupo de Darknet dele lá, acabei de aprovar uma compra aqui no Batatinha aqui, o aplicativo. Aí, tipo, cara, o cara que tá infiltrado lá, o P2, né, o cara que tá fazendo o brand protection ali, naquela mesma hora ele vai pegar aquela evidência, já vai bater uma call pra galera lá do time de responsável, os caras já vão cancelar essa compra, se tornar compra, porque depois que rola uma fraude financeira, né, existe uma disputa financeira depois. Opa. Voltando aqui, né, nos ataques de infiltração. Então, esses caras eles vão acabar levando aí informações, né, de comprometimento, os IOCs, que a gente chama, né, os Indicator of Compromise, para fazer com que essas empresas tomem ações, né. Então, o cara, por exemplo, é dono de uma empresa que vende roupas na internet, sei lá. Aí, cara, esse cara, ele tá tendo fraude de cartão ali, né, dentro da empresa dele. A partir do momento que um cara lá dentro de um grupo desse Darknet acaba postando que foi feita uma compra, ele tem tempo de agir em cima daquela conta, porque eu tava falando para vocês sobre a disputa, né? Quando rola uma fraude financeira, a hora que vocês estiverem vendo minha tela aí, manda um sinalzinho aí, Matheus. Para poder... produção subir a tela. Então, aí, obrigado. Essa disputa financeira, ela acontece depois de uma fraude, né, de cartão. Então, vamos supor lá que o meliante lá fez uma compra com um cartão de crédito clonado. Quando essa fatura chega pro dono verdadeiro do cartão, o dono vai dizer que não reconhece a compra. Então, de acordo com o direito do consumidor, aí a empresa, né, que proveu o cartão para ele precisa, né, estornar essa compra porque ele não está reconhecendo aquela compra, é direito dele. Então, essa empresa que vai estornar a compra, ela vai entrar numa disputa financeira do gateway de pagamento, que foi o cara que coletou aquela compra, né? Vão ter 3 atores aí nessa disputa. Vai ter o cara lá que é o vendedor, né? O site lá, o e-commerce, vai ter o gateway de pagamento que fez a transação daquele cartão, e vai ter a instituição financeira que fez aí a aprovação, né, da compra. Então, vai existir uma disputa financeira entre esses caras para ver quem que vai pagar o BO, né? Quem que vai pagar essa grana que foi estornada. Então, quando você tem aí um time infiltrado dentro de comunidades, o cara tá tirando essas evidências, ele já consegue, a empresa já consegue atuar em tempo, né, de fraude ali, e até se esquivar aí de ter que pagar algumas coisas aí, né, em relação a essas disputas. Mas isso a gente está falando do ambiente corporativo. Então isso pode acontecer muito aí dessa infiltração também dentro de forças de polícia, aí, como a gente já tinha falado antes, né? Então a gente tem exemplos aí de malwares e APTs aí que foram pegos, né? Porque tinha alguém infiltrado no meio da comunicação dos caras.
dentro de comunidades privadas existe um OPSEC extremamente forte, então, tipo, pô, a gente faz o OPSEC na nossa comunidade só de brincadeira, tipo, a gente utiliza a comunicação privada, a gente faz um monte de coisa divertida em relação a não expor informações, pra gente treinar esse tipo de coisa. Agora você imagina como é que deve ser, então, na comunidade dos caras que fazem umas treta forte mesmo, né, os maloqueiros cibernéticos aí mesmo, que desenvolvem uma coisa tipo um WannaCry da vida, né, são os caras que tem um OPSEC nervoso aí, porque eles acabam não sendo pegos, né. Cara, é um mundo Mas vamos lá, louco. é louco, né. Cara, então os dois principais, aqui por último, né, ataques que podem acontecer aqui, que fazem com que seja exposto a informação aí, ou que não trafegue dados aí dentro da rede Tor, né, que a gente está falando de rede Tor, seriam os ataques de correlação, que a gente vai se aprofundar mais neles, porque se a gente fosse entrar em cada um desses ataques aqui, a gente ia ficar até o ano que vem trocando ideia, né, e a gente vai falar mais de correlação de eventos, tá? Mas o Zero Trust é o principal inimigo aí da rede Onion, né? Porque na tua origem, aí, a hora que você for acessar, se o cara tiver Zero Trust na borda, né? Teu ISP tiver Zero Trust, ou a empresa, ou qualquer lugar que você tiver onde você for acessar, tiver fazendo um SSL Inspection, por exemplo, e o cara não tiver a chave para abrir o teu pacote de saída ali, você já não trafega, né? Então você pode ter a bridge que você quiser, que se o cara das chaves ali do que não vai te impedir, né, de sair. Então, beleza, vamos lá. Vamos falar um pouco de correlação aqui. Cara, esse aqui é uma imagem que mostra um exemplo para vocês de vários provedores comprometidos aqui, né? Ó, quando a gente fala ISP, a gente está falando do teu provedor de internet aí, tá? Vários provedores, né, que estão comprometidos, nodes comprometidos dentro da rede Tor. Então, todos esses nodes comprometidos, todos esses pontos que podem te enviar, né? Que podem enviar informações aí para a galera da contra-inteligência sobre eventos, pode ser enviado para um local onde está sendo correlacionado esses eventos, e é assim que vai chegar aí até quem é o alvo de fato, né, e conseguir extrair informações aí de quem é o meliante, digamos assim, né. Então, aqui dentro de ataques de correlação, dentro da rede Tor, você tem aqui o AS, né, Autonomous Systems, que é a assinatura lá do BGP, né, que a nível global aqui de ataques. Então, a gente está falando aqui, igual no nosso desenho anterior aqui, né, os Autonomous Systems, os AS dentro desses ISPs aqui, dentro de provedores, né, comprometidos. Então, inclusive, até para explicar o porquê que eu tomei ban na AWS lá, eu estava fazendo um estudo sobre isso, eu estava tentando fazer um node de entrada ou de saída que eu conseguisse comprometer e fazer análise de pacotes, né, para ver se eu conseguia fazer algum tipo de correlação de acesso de pessoas, né, que tá trafegando por ali. Só que eu acabei tomando um permaban lá bem gostoso, agora eu não consigo nem tirar a certificação da AWS, mas que a conta não abre. Isso que eu ia perguntar, foi perma mesmo? Permaban mesmo. É porque os caras não conseguem saber o que tá passando no pacote, né, mano? Então, tipo, eu podia estar simplesmente estudando como eu podia estar metendo uma parada criminosa lá, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Fica complicado pros dois, né? Então tem os ataques de packet spinning aqui, né, que os caras fazem uns loops maliciosos aqui para fazer negação de serviço. Então, tipo, os caras começam a requisitar vários hidden services de maneiras meio aleatórias, assim, fazendo uns loops, né, para conseguir identificar por meio de correlação o tempo do pacote, né. Isso até é bem parecido com o ataque de low cost traffic analysis aqui, ó, que é relacionado também a esse envio do pacote, né, e quanto tempo que ele leva para chegar lá. Você já começa a correlacionar, pô, por aqui tá indo mais rápido, não, por aqui tá indo mais devagar. Então o cara já começa a ir por correlação, chegando, né, numa rota para saber como é que ele vai chegar até aquele determinado alvo. Então, e esses caras fazem isso de uns jeitos muito sinistros, cara. Tem estudos ali nos papers que mostram os caras falando até sobre o tempo que leva o pacote para chegar, né? Eles fazem fisicamente dentro dos ISPs lá a análise de cabo mesmo, assim, do pacote passando, e para fazer uma correlação com relação a quanto que esquenta, quanto que não esquenta. Tipo, é uns bagulho muito sinistro, cara. Você tem que ler os papers lá. Dentro do congestion attacks aqui é mais relacionado à latência, né? Eu não sei nem explicar muito bem como é que os caras fazem o packet spinning e o low cost aqui, porque é muito complexo, cara. É um negócio, tipo, tem que entender muito de criptografia, eu tô estudando isso ainda. Aqui os ataques, né, de cell counter based de ataque,
Aqui eles fazem uma análise de tráfego nos nodes de entrada. Era o tipo de ataque que eu estava tentando fazer antes de tomar meu permaban lá. Quando você sobe você sobe um node lá e você vira, né, um entire node ali. Claro que eu não consegui ser um entire node, você precisa de uma infraestrutura gigantesca para ser um entire node. Mas quando você é um exit node ali, por exemplo, né, você já pode começar a fazer esse tipo de ataque, onde você faz a análise ali do que está passando, né, de requisições, você consegue pegar pelo menos o destino e tal, fazer injeção de código. O pessoal junta muito os ataques, né, para conseguir trazer informações. Dentro do Bayesian Traffic Analysis aqui, ó, o pessoal usa Probabilistic aqui, os caras pegam faz um mix, né, de vários tipos de ataque, né, de ataques black box aí dentro da rede Tor, e fazem algumas análises. Eu vou mostrar quatro das principais aqui no próximo slide, que vai ficar mais claro. E o Browser-Based Attacks, né, que é o mais simples de se fazer, é quando você faz um code injection. Então, esse Browser-Based Attack, ele pode acontecer tanto no Hidden Service, que você pode estar acessando um Hidden Service que esteja comprometido, né, quanto se o cara estiver fazendo ali o seu Counter-Based Attack, ele pode inserir, né, um payload malicioso dentro da tua requisição. No momento que ainda está em texto plano, tá? Que no momento que ela está criptografada, lembra do Diffie-Hellman, ele já não consegue, né? Dentro desses ataques, os caras fazem umas coisas muito legais, tipo, por exemplo, o cara faz um clone de um hiding service, vou lá e clono o site de um outro cara, né, e aí disponibilizo ele. E pessoa desavisada vai lá e acessa o clone achando que é o próprio site, porque os endereços Tor, eles sempre estão mudando, nunca é um endereço fixo, né, o pessoal está sempre mudando os endereços dos sites. Então, se você acessa e o site está igual, você acha que está no site certo, mas às vezes pode ser um site clonado ali que o cara está tentando só trazer informações, e a hora que você logar, ele já vai conseguir pegar a informação tua. Então, enfim, esse tipo de ataque que vai acontecendo aí dentro das correlações, né? E principalmente aí em relação a protocolos frágeis, tipo FTP, SMTP, Telnet, tem muito disso dentro da rede Tor também. Então o pessoal acaba atacando esses caras aí. Com relação à correlação, a gente tem o ataque de mutual correlation, né? Que você depende de duas variáveis randômicas para correlacionar eventos. Então, o que são essas variáveis, né? São pontos que vão te trazer ali triggers, né? Que vão disparar coisas para você poder correlacionar eventos. Então, você inicia com o mutual correlation, que são duas variáveis randômicas de acessos provenientes de determinados atores ali que você já conseguiu comprometer, né? Onde você tem relays comprometidos, ISPs comprometidos, né? AS e etc. Tem a Pearson Correlation, que aqui já depende da falta de OPSEC, que é onde o cara, a gente vai falar disso daqui a pouco, que é o ataque mais fácil de fazer, que é onde o cara acaba se expondo, né? Então ele acaba utilizando. Eu já vou falar mais disso, mas o fator humano aqui, né, entrega ali o Pearson Correlation. O cosine similarity aqui, ele depende de duas variáveis em tempos distintos. Então, enquanto na correlação, no mutual correlation aqui, ó, você tem duas variáveis randômicas, mas no cosine similarity você pega duas variáveis temporais, né? Então você tem tempos distintos de determinadas triggers ali para você correlacionar, que vão trazer informações ali, né? E o Spearman Correlation, ele utiliza as estatísticas obtidas em todos esses montes de correlações que a gente já fez aqui, para poder definir uma correlação com alguma pessoa. Então, o objetivo final é você ter, né, o Spearman Correlation aqui, é você conseguir ter uma informação de quem que é o cara que está acessando, porque nessa técnica aí de contra-inteligência, você está querendo pegar o cara para prender ele, provavelmente, né? Então, a ideia é você usar o Spearman Correlation aqui para você conseguir chegar até de fato quem é o meliante ali, né? Nesse caso, falando de polícia, né? Mas é assim que o pessoal acaba atuando aí com relação ao anti-OPSEC. Então, quando a gente fala do fator humano, cara, ó, aqui eu trouxe exemplos, né? O padrão de escrita, o pessoal sempre escreve de um jeito que tem um padrão. Às vezes o cara erra de um jeito comum, que ele sempre erra. Isso já é tipo meio que uma assinatura do jeito que ele escreve, né? Padrões ideológicos. O pessoal hoje em dia, principalmente com essa folia de política e de ficar trocando essas ideias chatas pra caramba de lado de direita, esquerda e blue team, red team, essas paradas de ficar tretando aí por causa de política, cara, o pessoal acaba expondo muito padrões ideológicos. Então você acaba conseguindo correlacionar, porque o cara muito dificilmente ele vai numa rede social anônima expor uma ideia dele, que talvez ele, se for uma ideia forte, ele também vai ter exposto numa rede social pública dele, já pode servir para correlação, né? Gostos pessoais, tipo, pô, eu sou um cara, eu gosto muito de jazz, então, tipo, se eu for
conversar normalmente com alguém, eu com certeza vou acabar falando de jazz também. Só que se eu for falar com você pessoalmente, eu também vou falar de jazz. Então, tipo, pode ser que a gente acabe, você pode conseguir correlacionar isso também, né? Isso não é uma coisa que a gente consegue controlar, porque isso é o nosso inconsciente, né? A gente tem experiências aí de vida que a gente acaba expressando dentro, né, das nossas interações com as pessoas, sejam essas interações pessoais ou cibernéticas, né? Sim. Padrões de horários, então, tipo, pô, o cara todo dia loga 8h30, por que ele loga 8h30? Pô, ele deve ser um horário que, sei lá, ele chegou no trabalho e a hora que ele chega no trabalho, ele loga no IRC lá. Pô, eu sei que todo dia ele loga 8h30, talvez ele entre 8h30 no trabalho, ou ele entre as 8 e 8h30, a hora que ele tá acessando as paradas ali e colou no IRC aqui, tipo, é um exemplo, né, o cara faz tudo sempre naquele mesmo horário, você já começa a ter padrões ali, erros operacionais, é tipo, o cara achar que tá seguro, mas acabar cometendo algum deslize, né? Vocês vão ver daqui a pouco alguns deslizes aí que fizeram algumas pessoas serem presas, né? Então, a vida pessoal na internet sendo exposta, então o cara se expõe na internet, lá em redes sociais, né? Em mídias sociais, você acaba conseguindo correlacionar também. Já falei dos gostos pessoais, né? A falta de controle sobre informação, a falta de controle é uma coisa que faz a galera se entregar direto no OPSEC, que é no sentido assim, às vezes o cara nem percebe que a informação é sensível e pega e lança assim pra galera, entendeu? Tipo, é uma coisa que é complicado, porque você tem que saber que tipo de informação você pode passar para que tipo de pessoa. Então, geralmente a galera aí acaba dando uma mancada em algum momento e expondo alguma informação que não deveria, né? Cara, tudo relaciona ao fator humano, basicamente. O fator humano é o principal erro, né? E falar, tipo, abertamente sobre tudo, né? Você chegar num lugar que você não conhece e falar sobre coisas que são pessoais suas, né? Tipo, o cara chega numa comunidade de hacker, daí ele quer se pagar de racudão pra fazer amigo, aí ele começa a falar umas paradas que acabam entregando ele, tipo, é muito comum isso acontecer, né? E confiar em tudo e todos. Então, tipo, o maior erro que o cara que quer ter um OPSEC pode ter é confiar em todo mundo. A partir do momento que ele confia em tudo, né? Ele acaba aí estando sem OPSEC. Eu vou dar um exemplo para vocês aí, né, do Ross Ulbricht. Ele foi o cara aí que ele fundou na verdade ele não fundou, ele foi convidado para participar, né, do Silk Road. Tinha um outro maluco que eu esqueci o nome. Eles se juntaram para fazer tipo, segundo eles, era uma startup, né? Tipo, cara, ele era um cara super do bem, o cara, tipo, pô, fez mestrado e tal, tava fazendo doutorado, ele tem um projeto de pesquisa e tal, ele era um cara que, tipo, não era um cara do mal, saca? Só que daí o que acontece? Ele montou o Silk Road, permitiu que a galera fizesse venda de coisas ilegais lá dentro, então ele fazia o serviço de scroll. Pra quem não sabe o que é o serviço de scroll, é tipo o que o Mercado Livre faz, por exemplo. Quando você faz a compra, ele segura o dinheiro e manda o produto. Se o produto chegar, ele dá o dinheiro pro cara. Então, tipo, faz esse scroll, entendeu? E aí, só que nesse caso aqui, ele não segurava produto, nem nada, ele só fazia a administração desse site, né? E eles utilizavam um nick, que é o Dread Pirate Roberts, só que o Dread Pirate Roberts não era uma pessoa só, ele era uma entidade que tinham várias pessoas que se conectavam nesse nick para conversar com a galera em determinados momentos e administrar o site, né? Então, algumas atitudes aí do Dread Pirate Roberts não foram feitas pelo Ross, provavelmente, né? Segundo aí as histórias que a gente viu, principalmente publicadas no Wired, do pessoal que conhecia ele e tal, algumas coisas que dizem que não foi ele que fez, mas ele acabou pagando o pato aí por tudo. Por que eu acho legal falar disso para vocês? Porque quando a gente tá na internet, as coisas são muito legais, né? Tipo, pô, o cara subiu um site de venda de produtos ilícitos, pô, a única coisa que ele fazia era administrar o hidden service lá e cuidar dos servidores e fazer o serviço ficar de pé, né? Mas vocês vão ver aqui que algumas coisas que derrubaram ele foi porque ele confiou demais e começou a expor informações pessoais, né? E principalmente, né, o que eu quero trazer para vocês sobre esse tema aqui é que, tipo, pô, enquanto ele tava no mundinho dele de hacker ali, o que ele tava fazendo, pô, ele não achou que ia ser pego, né? Ele ganhou milhões, ficou rico, só que ele não achou que ele ia ser pego. E a partir do momento que ele foi pego, ele foi tratado como um chefão do crime, tipo, ele virou um criminoso de verdade. Ele foi pra cadeia, tipo, tá preso, se eu não me engano, pegou prisão perpétua, coisa do tipo. Tem que ver certinho depois ali como é que foi o processo dele. O pessoal até nem abre muito no processo como é que eles chegaram até ele, né, da parte tecnológica da coisa. Muito provavelmente para não expor operações aí de anti-OPSEC, né? Mas enfim, esse cara acabou sendo preso por erros que ele cometeu, e ele era uma pessoa boa, digamos assim, que acabou se metendo com coisas ruins e acabou sendo preso aí e pagando como um criminoso de verdade. Então, tipo, enquanto ele tava lidando com a galera só na internet, agora ele tá lidando com a galera de verdade lá que matou gente também e tal. Enfim.
Tem até um post aqui que fala de 5 coisas estúpidas que o Ross fez antes de ser preso, né? Então, pô, ele manteve o perfil dele no LinkedIn, e pra você ver o nível de burrice, né, do cara, tipo, ele achou que ele poderia comentar e fazer coisas, tipo, como se ele tivesse um e-commerce mesmo, tá ligado? Tipo, ele postou um, ó, já tá começando a derreter minha câmera, daqui a pouco vocês não vão me ver mais. Cara, ele, tipo, como postava coisas no LinkedIn e tal, foi aí, não deixou de ter o LinkedIn dele. Lembra que eu falei que acho que pra você ter um OPSEC e você ser anônimo, você não pode ter uma vida pessoal, né? Um exemplo. Então, ele utilizou uma fotografia verdadeira dele numa identidade falsa que ele usou para contratar um host, né, dentro de um local lá. Tipo, já foi uma coisa que trigou aí também para pegar o cara. Tipo, ele usou uma imagem dele, né, dentro de uma identidade falsa. Olha isso aqui, cara. Ele fez publicações no Stack Overflow, solicitando ajudas, né, sobre PHP e como utilizar algumas coisas com seu URL relacionadas a Onion e tal. E começou a perguntar algumas coisas de Onion dentro do Stack Overflow. Só que nessa época, o projeto Onion não era tão difundido como hoje. Você tem milhões de pessoas falando sobre Onion hoje, né? Naquela época, você conseguiria correlacionar um maluco que tá falando de Onion, opa, tem alguma coisa errada com esse cara aí. Né? Hoje em dia não, mas naquela época sim. Então, o Stack Overflow foi uma das coisas que ajudou aí na prisão dele. E olha outra coisa que ele fez aqui, cara. Tipo, ó, ele procurou empresas de entrega como se ele tivesse um e-commerce mesmo. Então, tipo, ele tava tentando integrar, né, ferramentas de entrega e tal, tipo, como se fosse um e-commerce idôneo, só que ele utilizou o perfil verdadeiro dele, né, no computador dele. Aí já é mais uma coisa que trigou aí sobre o cara. E uma coisa que aconteceu depois, né, que muita gente fala que isso aconteceu, não aconteceu, mas o pessoal que prendeu ele utilizou isso como uma bala de prata aí para ninguém ficar do lado dele, porque como ele era uma pessoa boa, né, entre aspas, ele tinha um padrão acadêmico, e tanto que prenderam ele dentro de uma biblioteca. Ele, tipo, para ninguém desviar, né, o foco da coisa, segundo amigos dele, segundo família dele, né, falaram que isso foi uma técnica aí que a polícia utilizou para poder deixar mais pesado o processo do cara, que falou que ele encomendou um assassinato, e esse cara que ele contratou, que ele encomendou um assassinato de um cara do Silk Road que estava expondo informações pessoais, ele mandou matar o cara, e o cara que ele contratou, que segundo as pesquisas ali era um cara que aparentemente era um Hells Angel, né, um motociclista, só que na verdade ele era um P2, né, um policial infiltrado, e aí foi o que trigou para poder prender o cara. Eu acredito que pode ser, mas sei lá, às vezes também pode não ser, mas enfim, a gente nunca vai saber, né? Então aí a gente, só nesse exemplo aqui, a gente já consegue ver vários erros operacionais que ele teve que mostraram a identidade dele e foram utilizados para correlacionar quem era ele e fazer com que ele fosse preso, né? Então, só para vocês verem aí que o fator humano sempre vai fazer os caras caírem, né? Sim, sim. Então, sobre o OPSEC, né? O OPSEC serve somente, então, para os meliantes cibernéticos aí não serem presos, né? Então, eu já falei para vocês bastante aí sobre o OPSEC. O OPSEC é uma coisa extremamente importante no nosso dia a dia, principalmente em relação ao trabalho e à nossa vida pessoal, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui hoje, né? Quem não conhecia o conceito do OPSEC, o OPSEC é uma coisa que a gente tem que levar aí pro nosso dia a dia, né? Que isso ajuda a gente a ser um bom profissional, ajuda a gente a proteger a nossa família, principalmente, porque quando a gente trabalha com hacking, por exemplo, o elo mais fraco aí vai ser a nossa família, porque a gente vai ter uma segurança operacional, mas e a nossa família? Tem também? Né? Tem que pensar nisso. Enfim. E aonde que você vai usar então esse OPSEC? No seu pessoal, você não vai expor informações pessoais desnecessárias, né? Não vai expor informação sua. E no profissional, né? Para não expor informações principalmente do seu empregador, principalmente se você tiver acesso a informações sensíveis. Beleza? Então, para a gente, antes de finalizar aqui, né, todas as informações que eu trouxe para vocês aqui, essas introduções, porque eu só introduzi os temas aqui para vocês, né, que isso aqui é muito complexo, essas informações elas foram apresentadas aqui nessa palestra hoje com a finalidade de instruir vocês aí, instruir vocês que são profissionais de segurança, são futuros profissionais de segurança, que vocês, a importância, né, do OPSEC no dia a dia de vocês, e principalmente para vocês conhecerem como que funciona essa contra-inteligência aí contra os atores anônimos, para aquela galerinha do mal aí que acha que só porque tá usando Tor tá safe, né? Então, tipo, eu digo aqui que humanos sempre serão humanos, né? E que o crime não compensa.